Fala pessoal, aqui quem fala é o Urnal e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Docker. Esse vídeo é para quem não sabe de nada sobre Docker, quem está a fim de conhecer, né, como que funciona o ecossistema dele, entender o que é o Docker realmente, né? Como também serve para aquele que já está usando o Docker, já sabe usar às vezes um container ou outro, mas não tem uma noção mais macro, né, de como todo esse ecossistema funciona. Esse vídeo aqui também ele não tem um objetivo, né, o caráter de mostrar passo a passo de instalação, nem também parte de configurações das imagens ou de alguns recursos. Então a gente não vai codar nesse vídeo, beleza? A gente vai explorar realmente sobre como o Docker funciona e todo esse ambiente envolvido por trás do Docker, beleza? A gente vai bem além, até entre os tópicos aqui que eu separei nesse fluxograma, tem um tópico chamado até além do Docker. Então que é para a gente ter uma visão mais ampla ainda do que é capaz de a gente fazer com o Docker e como isso pode se refletir numa aplicação em produção aí de altamente escalável, beleza? Bom, o Docker surgiu ali por volta de 2013, ali as primeiras versões dele, e a ideia por trás dele era permitir que você criasse aplicações. Então imagina que você criou uma calculadora, né? E aí você criou ela e você tinha um Windows XP, né? Na época ali 2012 por ali era o Windows XP era bem comum ainda para o 7, né? Beleza, você tinha o Windows XP, você fez no Windows XP, você fez uma aplicaçãozinha, uma calculadora. Aí, beleza, você queria subir ela para um site, né? Colocar no ar ela através de um domínio ali que as pessoas pudessem acessar e acessar, por exemplo, minhacalculadora.com.br e ver tua calculadora lá. Beleza. Aí você queria subir para lá, ok. Você estava aqui com o teu arquivo, ele rodava bem no Windows XP. Aí no que você mandava isso, esse pacote, né, essa aplicação tua, para rodar no servidor que vai ficar lá no minhacalculadora.com.br, o que acontecia? Às vezes aquela aplicação não rodava. Ou então, às vezes, algum probleminha acontecia nessa calculadora tua. E aí ficava difícil você saber, porque às vezes você estava usando aqui o Windows XP, mas lá no servidor teu você estava usando, por exemplo, Linux. Ou então, às vezes, você podia estar usando uma versão mais nova do Windows. Então, tinha muito problema de compatibilidade quando você tentava pegar um sistema, né, um site, uma página, um programa que você fez, né, e tentar colocar no ar, colocar de forma acessível para qualquer pessoa. Né? Então, baseado nesses problemas, foi que o Docker teve sua origem. Né? E aí, o principal objetivo dele é esse aqui, ó, permitir a implementação e execução de aplicações isoladamente de forma portátil. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que é possível você desenvolver na sua máquina e a mesma coisa que você desenvolveu na sua máquina é o que realmente vai executar lá no servidor, lá em produção, lá no site que a pessoa vai acessar. Entende? Então, assim, o que você desenvolveu e está funcionando para você é o que vai funcionar lá. Eu não sei se você já ouviu esse jargão, né? Mas ele é bem comum na área da programação, mas que é assim, na minha máquina funciona. Por quê? Porque antes do Docker era muito comum você fazer um sistema, desenvolver ele, um site, um sistema, né? E no teu computador tá maravilha, tá funcionando. Mas aí quando você subia para o servidor, né, que é o outro computador, que às vezes vai estar com outro sistema operacional, com outras atualizações lá rodando, aquilo ali não valia mais, né? Ou então também quando você estava desenvolvendo uma aplicação e aí estava sozinho, até então, beleza. Aí daqui a pouquinho chegou um novo funcionário na equipe, aí você tem que dividir código com ele, dividir funções, fazer rodar na máquina dele. Aí começa aquela, você faz aqui e aqui funciona. Aí você leva para a máquina dele, pô, já não funciona. Então o Docker ele surgiu para suprir essa necessidade que havia no mercado, beleza? Conciliado a isso, né, como que ele fez, né, para resolver esse problema? O Linux, nessa época, liberou, em definitivo, assim, o Linux Namespace e o Linux cgroups. Aí. São dois recursos do Linux, e o que eles fazem, né, no final da história, é gerenciar recursos. Então, você tem um namespace, por exemplo, podendo gerenciar rede, né? Então, dentro do teu sistema operacional, você está com o Linux ali rodando, executando, de boa, e aí você consegue dizer, não, peraí, tal programa aqui dentro do meu computador vai rodar numa rede X, e não vai ter acesso a outro numa outra rede. Semelhante a isso, né, na vida real, é o caso, por exemplo, quando você está trabalhando numa empresa grande, que você tem uma impressora em rede e que determinados computadores conseguem acessar aquela impressora, mas outros não conseguem acessar. Então, meio que dentro do sistema operacional seria esse ambiente de trabalho, seria você fazer dentro do sistema e isolar aplicações, isolar partes e falar, ó, essas partes aqui ter esses recursos, podem se comunicar entre si. Essas outras aqui não se comunicam, beleza? Ah, não, também
precisava regerenciar quanto de memória, quanto de CPU, né, processador, que ia estar disponível para cada um delas. Então, já o Linux cgroups aqui permitiu essa parte de gestão desses recursos, beleza? E assim, gerenciando recursos, gerenciando quanto de memória você consegue disponibilizar para tal parte dentro do sistema, é que foi possível você fazer com que você criasse, por exemplo, o exemplo da calculadora, né? Pegasse a tua calculadora e jogasse dentro do sistema operacional e ela não travasse o sistema operacional inteiro. Por quê? Porque ela estava ali dentro de um escopo limitado, travada. Então, ela só ia executar ali dentro, ter acesso àquelas configurações que ela tem ali e nada mais, não ia interferir o resto, beleza? E também, né, nessa época aí, nessa época de 2012, 2013 ali, quando o Docker surgiu, o que era comum? Era comum as pessoas usarem muito máquina virtual. Então, não sei se você já usou, por exemplo, VirtualBox ou VMware ou algum tipo de virtualização, tá? O que acontece? A virtualização em si, ela criava uma camada dentro do seu computador. Então, você tinha, por exemplo, você tem um Windows aqui instalado, né? Beleza. Aí, dentro do Windows, você tinha que criar uma máquina virtual. E quando você criava uma máquina virtual, a primeira coisa que você tinha que fazer era instalar um sistema operacional. Então, você imagina, se eu queria colocar na máquina virtual ali um Windows 10, por exemplo. Eu queria fazer uma réplica. Eu estou usando o Windows 10, mas quero ter dentro da máquina virtual um outro Windows 10. Só para mim fazer um vídeo no YouTube, por exemplo, e eu não precisar, às vezes, desconfigurar minha máquina. Beleza. Quando você faz isso com a máquina virtual, ela cria de novo. Então, ela instalou tudo que tem do Windows lá dentro, né? E se você não sabe, por exemplo, a instalação do Windows é uns 30, 40 GB hoje em dia. Então, é 30, 40 GB de informação que está ali dentro daquela máquina, ali, daquele arquivo, né? E aí, quando dependia de máquina virtual, era esse processo. Você precisava criar uma máquina virtual, instalar um sistema operacional lá dentro. Depois que você instalou um sistema operacional, aí você tinha que instalar todas as aplicações que tinha lá dentro. Tipo, PHP, um Apache, um Nginx, um banco de dados, alguma coisa assim, né? Instalava tudo que tinha ali dentro, beleza. Aí você jogava o seu código lá dentro. E depois que você jogava o código, você testava se a aplicação estava funcionando. Tava ok? Tava. Aí você tinha que pegar todo esse pacote. Então, que tinha, vamos supor, 30 GB de sistema operacional, mais 2 GB de programa que você instalou, mais 1 GB da aplicação tua, então uns 33 GB. Você tinha que empacotar tudo isso, fechar um zip, num arquivo ali de máquina virtual e jogar isso para o servidor. Então, olha o trabalho que era, olha a quantidade de recursos que tinha, só para você conseguir criar um ambiente, né? Subir uma imagem de um ambiente, de uma aplicação, sem que ela desse pau lá em produção no servidor, porque você estava sabendo, não, eu tô nessa máquina aqui, eu estou com o Windows 10, então quando eu mandar para lá, ela vai estar com o Windows 10, porque eu vou fechar ela com o Windows 10, e ela vai executar em Windows 10 lá com tudo instalado. Então tinha todo esse trabalho, e aí só de ter que carregar junto o sistema operacional já era um peso danado ali dentro. E aí o Docker, ele veio na ideia também, trazendo o quê? Consumindo o que tinha do kernel do Linux. Então, o Docker inicialmente era só para ambientes Linux. Hoje em dia até tem algumas versões dele ali que suportam Windows Server, mas não é muito comum e eu nem vou comentar nesse vídeo. Quanto ao kernel Linux, ele conseguia então o quê? Ele conseguia acessar, pegar os recursos que já tinha no kernel Linux e não precisava que você instalasse uma imagem, um sistema operacional todo inteiro dentro do container, dentro do Docker. Então o Docker conseguia executar de forma isolada e utilizar o que você tinha de recurso. Só aí, em vez de eu precisar, por exemplo, instalar 30 GB de sistema operacional, eu não preciso, eu só vou instalar uma coisa ou outra, uma funçãozinha ou outra, que são os recursos. Por exemplo, eu preciso que ele tenha um firewall, eu preciso que ele tenha um banco de dados ali. Instalou isso, pronto. Então você já enxuta muito e de 30 GB você cai para 3 GB, sei lá, 1 GB. Isso até menos, né? Eu estou só criando um cenário hipotético aqui para a gente simular e para você entender essa diferença. Agora eu vou até mostrar um exemplo aqui, né? Dessa parte de máquina virtual aqui, como que funcionava. Deixa eu puxar aqui que eu desenhei, ó. Então a gente tinha aqui antes do Docker como que era. Então você tinha o teu sistema operacional, então você está rodando aqui um Windows, por exemplo. Aí você tinha o Hypervisor, que é uma camada no sistema operacional que permitia máquinas virtuais rodar. Também existe outros tipos de virtualização assim, tá? Indiferente, mas você tinha que ter alguma camada ali de virtualização dentro do sistema operacional. Com isso ativo, né, com isso funcionando, aí você conseguia criar suas máquinas virtuais. E aí, por exemplo, você cria, eu quero criar um sistema A, aqui, um aplicativo A, eu quero subir ele. Aí vai lá, você configura, eu quero o sistema operacional
da VM aqui, né, no caso da máquina virtual, né, com Ubuntu 20. Então, isso aqui já ia ocupar uns 4 10 GB aí teu, né? Uns 10 GB, vamos arredondar aí, fica melhor. Aí, você queria limitar, eu quero só 2 núcleos nele, beleza. Quero 2 GB de RAM, quero 20 de SSD, 1 de internet, 1 GB de internet de comunicação. Então, você configurava tudo isso na tua máquina virtual, né? E aí depois com essa máquina você zipava ela, né? Convertia ela, compactava ela, capsulava ali, para daí você submeter para produção, para o teu servidor. E aí você podia ter várias aplicações? Podia, só que cada vez que você fazia isso, ó, você tinha que instalar de novo o sistema operacional. Então, se aqui eu estou gastando 10 GB para rodar um Ubuntu 20, aqui eu vou estar gastando mais 10 GB, né, de armazenamento para rodar também o Ubuntu 20. Então, repara, ó, só aqui eu já ia perder 30 GB, 20 GB, né, só de armazenamento. E ainda tinha outro sistema aqui, o B, rodando com Windows 10, que aí, pô, foi mais 40 GB aí. E assim ia acumulando. Então, ia virando uma bola de neve dentro do ambiente de virtualização, que acabava tendo muito recurso sendo perdido ali, e também necessitava, né, que as máquinas que fossem rodar isso tivessem muito mais recurso, muito mais capacidade. Né? E em 2012, em 2013, a tecnologia não era tão forte quanto é hoje. Né? Questão de armazenamento, velocidade de armazenamento, processamento. Então, você tinha muita dificuldade naquela época e também te limitava muito. E aí, com o Docker, o que mudou? Com o Docker, ele surgiu o que? Você precisa do sistema operacional, beleza. Depois do sistema operacional, você instala o Docker na máquina, instalou o Docker, você pode pegar qualquer aplicação que já está em container e rodar. Simples. Tipo, você não depende de instalar um servidor, ter 20 GB de armazenamento para caber o sistema operacional, tal. Não, não precisa. Por quê? Porque o Docker ele tem uma parte do kernel Linux já nele. Se não tem, ele vai precisar que você instale um subsistema Linux ali, beleza? E aí, com isso, a aplicação tua consegue consumir direto do Docker os recursos que ela precisa do sistema operacional. Consumindo os recursos do sistema operacional, ela consegue executar sozinha ali. E aí você consegue, eu preciso limitar essa aplicação minha aqui para 20 GB. Tem como? Tem, mas aí isso aí depois no final do vídeo a gente vai ver, beleza? Então até já se inscreve, já dá like no vídeo se você está gostando do conteúdo, beleza? Mas aqui rodaria tranquilo, aqui você subiria direto, não depende de você ter nenhum programa a mais assim de virtualização. A chance de executar aqui é imensa, tipo, você pode pegar um container, essa aplicação aqui, que ela está containerizada do Docker, né? E rodar qualquer outra máquina que tenha Docker que vai rodar 100%. Já para máquina virtual, nem sempre isso era verdade. Por quê? Porque às vezes a tua máquina, você estava usando aqui, por exemplo, VirtualBox. Aí você tinha uma versão e essa versão tipo era antiga, beleza. Aí você compactou, fechou a imagem. Aí você passou para outra pessoa executar e essa outra pessoa está com uma versão do VirtualBox mais nova. E aí pode ser que o sistema não rode, entende? Às vezes até a arquitetura do teu sistema operacional, do teu processador, já interferia também na execução dessa máquina virtual. Então tinha N poréns aí. Com o Docker, tudo isso aí foi por água abaixo, não tem nenhum problema. Você sobe a aplicação aqui, executa ela, ele vai pegar os recursos que ele precisa no Docker, consultar, né, as bibliotecas que tem no Docker Engine aqui no motorzinho do Docker. Consultou, ele pega esses recursos, ele consome. Tem outra aplicação, vai usar o mesmo recurso que está aqui. Não tem essa de você, tipo, quando você tem dois sistemas operacional, essa daqui ela usa daqui, dessa imagem, desse Ubuntu. A outra usa do outro Ubuntu, entende? Meio que eles não estão compartilhados. Então existe duas vezes o mesmo arquivo de configuração, a mesma dependência, a mesma aplicação rodando. Já no Docker, tudo meio que é compartilhado. Essas coisas que dependem do sistema operacional são tudo compartilhado. Então, a aplicação A e a B aqui podem tudo acessar o mesmo recurso e utilizar tranquilamente. Entende? Então o Docker ele vem para mudar, ele vem de forma mais enxuta então no mercado, ele vem de uma forma que ele é mais compatível com as máquinas. Então a partir do momento que você consegue criar uma imagem Docker, né, que é como é chamado, um container ali, você consegue ter algo que vai rodar tanto da sua máquina quanto da máquina dos outros e que também não demanda de muito recurso para ser executado, entende? Então ele facilitou tudo isso. E aí, vamos acompanhar aqui agora, que tem muito mais coisa dele aí. Da parte da instalação aqui que eu deixei até aqui, né? Aqui, deixa eu só até subir, que isso aqui a gente já falou já como ele funciona aqui, né? A arquitetura dele e tal. E aí na parte da instalação, eu vou deixar
uns repositórios aqui na descrição do vídeo, porque o que acontece? Se eu fosse fazer instalação aqui nesse vídeo, ia demorar demais. Ia levar muito tempo, eu ia ter que fazer um vídeo específico para isso. E hoje no YouTube existem vídeos muito bons, de alta qualidade, que falam já sobre o processo de instalação. Por quê? Porque se fosse para instalar no Linux, Linux é maravilha para instalar. Por quê? Porque o Linux já é kernel Linux, né? Ele tem o kernel ali, qualquer Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, qualquer um que você for instalar, tranquilo. Ele já tem, então meio que o Docker já roda, em cima do seu sistema operacional já tem os recursos do Linux que ele precisa para disponibilizar para os containers. Acabou, e funciona, né? Tua aplicação roda direto, roda lisinha ali. Agora, para o Windows e para Mac, já não é assim. Para Windows e para Mac, você precisa ter um subsistema Linux rodando lá dentro desse sistema operacional. E aí, o passo a passo para fazer para o Windows e para o Mac acaba sendo diferente. E aí, ainda além disso, você pode ter alguma complicação. Então, não é um processo tão fácil assim de fazer. E o processo de forma certa, já tem vídeos no YouTube explicando muito bem como fazer isso. E são vídeos recentes. Então, até vou recomendar, vou deixar na descrição aqui. Não fui eu que fiz, mas o conteúdo deles é muito bom aí também. São ótimos canais para você seguir se você quer saber mais sobre Docker, beleza? E meu objetivo aqui não é fazer esse passo a passo da instalação, beleza? Então, né, até ressaltando, então, Linux, para instalar um Docker no Linux é tranquilo. Por quê? Porque o Docker realmente ele vai consumir os recursos que estão no Linux, que é o que ele precisa para alimentar os containers, né, as imagens, e a partir disso, show! O Docker funciona tranquilo, é fácil de instalar, tudo, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Com Windows e a Mac você vai ter alguns poréns ali que você tem que cuidar na hora da instalação. Beleza? Os links vão estar na descrição depois. Bom, e por que usar Docker? Acho que um motivo bem claro que eu dei, né, é essa questão de portabilidade, de gestão de recurso, né? Então, usar Docker não é por modinha. Você não precisa usar Docker, porque todo mundo fala, é legal, não sei o que. Não, você tem que entender o porquê. O Docker ele vai te trazer esses recursos de portabilidade e também de limitação de recursos dentro da sua máquina. Então, com o Docker, você vai conseguir rodar 20, 30 aplicações dentro do seu computador, sem precisar que você tenha, por exemplo, uma máquina superior a 4, 6 núcleos ali de processamento e 12 GB de RAM, 16 GB de RAM. Então, ele não demanda tanto recurso. Imagina você rodando 30 aplicações num computador aí com 6 núcleos e 16 GB de RAM, que é um computador tipo bem padrão aí, bem comum até para um desenvolvedor. Então, é fácil de você executar, você consegue até executar várias aplicações ao mesmo tempo, sem problema, e ele te ajuda. Comparado com usar a máquina virtual, né, a VM, que você não conseguiria nem a pau rodar 30 aplicações assim diferentes, porque cada uma ia consumir recurso pra caramba, ia ter sistema operacional, ia ter a aplicação consumindo memória, não sei o que. Cada máquina virtual ainda não compartilha a memória com os outros. Cara, não ia dar certo, é totalmente inviável. Com Docker, isso daí vira uma maravilha, vira fácil. E além disso, né, depois que você fizer usar pela primeira vez o Docker numa aplicação, você nunca mais vai querer desenvolver uma aplicação sem usar Docker. Beleza? Aqui no canal até, né? Não sei se já é inscrito, se não é, já se inscreve. Mas nos próximos vídeos também eu vou fazer a parte de como criar um container, uma aplicação no Docker ali, para rodar PHP. Então você não precisa, se você vem do PHP, você não vai precisar fazer todo aquele passo a passo, instalação do PHP na máquina e tal. Vai dar para usar tudo direto por Docker. Para Node também eu devo fazer outro, com essa parte de como fazer com Node, né? Fazer instalação, criar uma imagem, fazer a aplicação rodar dentro do Node, dentro do Docker. Então, e para outras linguagens também eu devo ir explanando também, beleza? Então, já se inscreve também. Bom, aí o que a gente tem? Para tudo isso funcionar, né? Para a gente ter essas imagens aí, né? Deixa eu já mostrar, né? O que é uma imagem? Bom, no começo, o que é uma imagem? É isso aqui, ó. É um arquivo chamado Dockerfile, geralmente vai estar com esse nome, Dockerfile. Tem variações, tem forma de mudar esse nome? Tem. Mas vamos considerar que vai estar Dockerfile, beleza? Esse é o padrão. Aí no Dockerfile você vai ter algumas configurações. Por exemplo, aqui nesse Dockerfile a gente está fazendo a configuração do Redis, né? Que é um banco de dados em cache. Então, o que tem nesse banco de dados? Aqui nesse arquivo, né, no Dockerfile, a gente configura versões do Redis, qual que a gente quer usar. Configurou a versão do Redis, ele vai baixar
de um repositório. Esse daqui do from aqui é um repositório. Depois eu vou mostrar para vocês esse repositório, como que funciona, né? Todos os repositórios e tal, dessa parte do Docker. E aí vai rodar algum comandinho aqui, ó, de criar uma pasta de logs aqui, provavelmente para a gente armazenar alguns logs, alguns registros de atividades dentro do Redis, ok? E aí aqui a gente tem um arquivo redis.conf, que deve estar local na máquina, na mesma pasta onde está esse Dockerfile. E nesse arquivo a gente vai pegar e vai mandar ele para uma configuração do Redis. Por quê? Porque provavelmente eu tenho uma configuração aqui que eu preciso que ela esteja na configuração do Redis que vai rodar dentro do Docker. Então, por exemplo, eu preciso que ele suporte, sei lá, 1000 conexões, ou ele precisa que o timeout das conexões seja de 60 segundos ao invés de 30, que é o default. Então, pode ser algum cenário assim que você precisa configurar, então você acaba pegando um arquivo aqui e jogando para dentro da imagem Docker, na hora que você está gerando ela. Aí depois você vai dizer qual porta que você quer expor esse serviço, né? E aí um comando aqui no final aqui que é para você startar o servidor Redis, aqui você pode ver, Redis Server aqui, ele vai startar o servidor. E aonde que está o arquivo de configuração para startar o servidor, que é aquele arquivo que a gente acabou de copiar lá em cima e jogar para dentro do container aí naquela posição. Então, é difícil de entender isso aqui? Não, não é tão difícil assim. Com a prática, visualizando outros Dockerfiles, você vai conseguir entender melhor e vai logo estar desenvolvendo até mesmo um Dockerfile, tá? Eu também planejo aqui no canal aqui, colocar conteúdos assim de como criar um Dockerfile, tudinho passo a passo, beleza? Mas aqui é mais para você ter uma visão ampla aí, que em 7 linhas, então eu configurei um servidor Redis, então uma aplicação Redis ali, né, um banco de dados Redis de cache. Criei uma pastinha logs lá, para provavelmente eu armazenar logs, registros de atividades. Copiei uma configuração que eu tinha na minha máquina aqui, que eu queria que essa configuração fosse utilizada pelo Redis para gestão dele. Expus uma porta, defini uma porta para ele estar sendo exposto, né? Que é no caso essa 6379. E aí eu startei ele utilizando a minha configuração. Então foi 5 passos aqui basicamente que a gente tem nesse arquivinho, que são como se fosse a receita do bolo. Então, a partir disso, o Docker consegue executar um Redis, entende? Criar um containerzinho lá com o Redis lá dentro. Lá. E aí, preciso acessar um banco de dados Redis. Eu posso conectar nesse container, conectei o container, eu já pego, consulto lá, armazeno o dado lá, consulto chave, pronto, busquei, salvei, fiz as alterações, é isso. Então, é bem simples utilizar com o Docker e fazer essas imagens. Também é bem tranquilo. A questão é que vai, dependendo da linguagem que você for fazer, pode ter mais complexidades, vai ter mais comandos e tudo mais. Mas nada que algumas horinhas de estudos aí, utilizando, criando Dockerfiles aí, não resolvam para você. Beleza? Voltar aqui. E aí eu coloquei aqui que ela é imutável. Por quê? Porque depois que eu gerei aquela imagem ali, Docker, o que acontece? Ela está empacotada, o container vai executar sempre aquilo. Então, sempre que eu... Docker, inicia aí o Redis, por exemplo, para mim. No que o Docker iniciar o Redis, ele vai pegar aquela imagem e vai executar ela. E aí ele está executando ela está sempre daquele jeito ali que eu fiz. Então, tipo, se eu acessei ela manualmente, consegui trocar os arquivos de posição, deletei todos os arquivos lá, beleza. Vai ficar lá, tá lá. Só que a hora que eu derrubar essa aplicação aqui, esse container, desliguei, por exemplo, disse, Docker, desativa o Redis, beleza. No que ele parou o Redis aqui, parou, beleza. Daqui a pouquinho eu falo, Docker, sobe o Redis. No que ele subir, ele vai subir do zero. Então não vai ter aqueles arquivos, não vai ter nenhuma modificação que eu fiz. Por quê? Porque ele é imutável, ele vai pegar aquela imagem, com aqueles recursos que ele tem, do jeito que ele foi gravado, ele vai ler e vai executar ela daquele jeito. Entendeu? Então, por isso que ele é imutável aí. Bom, o que mais aqui que a gente tem? Aí ele vai ter outros recursos, né? Além dessa parte de imagens aqui no Docker, você também vai ter alguns recursos de redes. Então você vai poder fazer network, né? Que é comunicação ali entre containers. Digamos assim, o Redis pode ver minha aplicação PHP, mas o Redis não vai ver o banco de dados, porque o Redis com o banco de dados eles não se comunicam. Então, tipo, você pode limitar esses scopes, essa árvore aí de recursos, tá? Tem a parte de volume, que é, por exemplo, eu preciso armazenar um dado quando o container cair. Beleza, então você consegue criar uma pasta que ela meio que está atrelada, como se fosse um Google Drive da vida. Ela tem um vínculo com o teu sistema operacional e aí aquele dado ali, mesmo com o container caindo, a hora que você subir ele vai acessar de novo aquele vínculo e vai ver que os dados estão salvos ali e vai conseguir trazer para dentro do container esses dados. Então, a partir desses vínculos, assim, ele consegue criar esses volumes, né, que conseguem armazenar os dados que você precisa. Aí, o que a gente tem aqui agora?
Vamos falar de Docker Hub, beleza? Então, o Docker Hub é onde ficam as nossas imagens. Então, você pode fazer uma imagem, por exemplo, eu fiz uma imagem aqui do PHP, quero subir para produção, para o Docker Hub. Você pode subir essa imagem para lá e aí você pode usar em qualquer máquina. É meio que como se fosse o GitHub, só que para Docker, entende? Então, o GitHub é a mesma coisa. Você deixar um arquivo, um repositório público lá, qualquer pessoa do mundo pode achar teu repositório e usar teu código, usar aquilo que você desenvolveu. Aqui no Docker Hub é a mesma coisa. Você pode deixar teu container ali, tua imagem aberta, né, pública, e aí qualquer pessoa que achar ela pode usar, pô, tô precisando de um PHP. Aí você vai lá no Docker Hub, achei esse cara aqui do PHP. Pô, acho que isso aqui dá certo, vou usar. Você usa, entende? Porque está aberto, é tranquilo. Você vai baixar e já executa ele na hora. Quem for usar o Docker Hub até, né? Você não vai mexer diretamente na imagem. Então você não vai mexer nesse Dockerfile que você gerou para fazer aquela imagem. Ok? Você vai, por exemplo, você pode até importar essas informações e seguir daqui de baixo, como se fosse uma linha 8, 9 aqui para baixo. Mas não que você vai usar esse daqui. Então a pessoa não vai conseguir editar o que você fez no container. Beleza? Que está no Docker Hub. E aí eu vou entrar aqui no Docker Hub, também o link vai estar aqui abaixo. A gente vai explorar aqui, ó. E aí a gente pode ver, ó, eu preciso de uma imagem que tenha Ubuntu. Eu preciso de uma imagem que tenha Reds. Tá aqui, ó. Vamos ver, por exemplo, do Ubuntu. Vamos lá. Do Ubuntu, ele até tem aqui parte de suporte, referência. Todos têm essa documentação, geralmente, tá? Imagens que são bem confiáveis aí, que são oficiais, por exemplo, essa daqui. Sempre vão ter essas documentações. E aí aqui, ó, deixa eu pegar aqui em tags. Aqui, por exemplo, eu preciso da última versão do Ubuntu, por exemplo. Ó, tá aqui, ó. Para mim baixar ela, para ela rodar dentro do container Docker, são 29 MB só. Então você vai baixar essa imagem, pronto, com 29 MB você tem um Ubuntu inteiro rodando. Agora vai você, numa VM, instalar um Ubuntu para você ver quanto você vai gastar de recurso. Entende? E aí aqui ainda tem várias versões, ó. É... do Ubuntu, ó, 22.10, 22.04, você pode escolher a versão que você quer e utilizar. Beleza? Então ele funciona realmente como um repositório GitHub, bem parecido, tá? Só que para imagens Docker. E aí você vem aqui, eu quero ver a do Reds, por exemplo. Quantos megas será que tem uma imagem do Reds aqui? Vamos ver. Aqui até fui para o repositório deles, que eles deixaram vinculado ao GitHub. Aqui em tags aqui. Aí em tags aqui, por exemplo, eu tenho ele para rodar no Bullseye aí, que é um Debian, tá? A última versão do Debian. Então a gente tem aqui ó, ele ó, na 7.0.0 rodando no Debian, né? No Bullseye. Aí você olha aqui, 40 GB vai gastar. Então você baixou a imagem, aí você quer, você quer uma imagem mais leve? Você pode vir aqui também e navegar, buscar uma imagem mais leve, tá? Então são várias possibilidades que você tem aqui. Vai dos recursos que você precisa. Às vezes você precisa de recursos. Pô, eu preciso dessa imagem que ela esteja rodando no Ubuntu, porque no Ubuntu eu tenho um recurso X que roda só no Ubuntu. Beleza, você vai aqui e acha o Ubuntu, então, para essa imagem. Não, eu preciso da menor possível. Da menor possível, aí você pode optar, por exemplo, um Alpine. Né? O Linux Alpine é o Linux mais enxuto, mais econômico que tem no Docker Hub, por exemplo. E aí você pode estar utilizando por ele, e aí vai gastar pouco recurso para gerar uma imagem dele, ok? Depois eu vou deixar o link aqui, você pode explorar, você vai quer achar do Reds, PHP, você vai achar várias imagens aqui, Nginx, e a maioria delas até tem, às vezes até um como usar aqui, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, how to use this image. Então tem aqui um passo a passo, aí basta você seguir e tal, ou buscar tutoriais de como utilizar ela, ok? Voltando aqui, eu até por falar em imagem, eu até tinha deixado aqui, ó, preparado. Basicamente, quando você cria uma imagem, né, você usa se você fosse criar do zero mesmo, você ia usar uma versão, uma imagem do Docker que existe, né, que é a Scratch. Essa Scratch é uma imagem que não tem nada dentro, nada. É só o kernel Linux só. Lá não tem nada mais, tá? E aí, depois dela, você instalaria um Debian lá, né? Então, não lembro se a gente viu aqui como está o Debian. A gente pode consultar aqui, ó. Debian. Aqui ó, tem uma imagem Debian, vamos ver o tamanho dela. Tags aqui ó, 29 MB e uma. Vou pegar uma mais de testing, stable. Aqui ó, tem uma stable slim. Essa stable slim deve ser, além de estável, né, deve ser leve. Ó. Então tá aqui ó, 30 MB. Beleza, então eu gastaria 30 MB para baixar essa imagem do stable ali, slim do Debian. Baixei essa imagem, 30 MB, beleza. Aí, o que eu preciso agora? Preciso do Git, pera aí. Aí você vem lá, você vê, você pode vir por aqui ou você pode instalar manualmente lá. Mas senão você pode vir aqui também e ver se tem uma imagem. Não tem nenhuma que eu
tem essa daqui, mas não deu certo. Beleza, então você tem que instalar na mão. Instalar na mão é o comando, por exemplo, para instalar um Git, né? Você iria lá nos teus comandos, acho que eu não tenho aqui. Não tem. Tá. Você iria no Git, né? Como instalar o Git no Debian, por exemplo. Você vem no Google, por exemplo, vamos instalar GitHub no Debian. Aí você vai ver o comando, esse comando você vai jogar para dentro do teu Dockerfile, beleza? Que no caso aqui até tem aqui, ó, apt-get install git, tá? Então, instalou o git, ok. Aí, o que você precisa mais? Precisa instalar o Node. Aí você vai lá no Google de novo, como instalar o Node no Debian. Aí você vê o comando, beleza. Aí você vai colocar dentro da imagem, tá? Esses comandos na imagem geralmente ficam assim, ó, com run, né? Que esse run é de executar. Então o Docker consegue entender que o run ele tem que executar. E aí ele executa, por exemplo, apt-get, comandos do sistema operacional, tá? Aí ele rodou, vai instalar o Node. Instalou o Node e você só tem que compartilhar, né, num volume ali, a tua pastinha, o teu arquivo que você tem da tua aplicação. E mandar o Node startar essa aplicação tua. Pronto. Nesse passo a passo aqui você tem um ambiente Node, né, rodando aqui numa imagem Docker. E que, tipo, se você está usando a tua máquina, está funcionando. Se você subir produção, desse jeito vai funcionar também. Se você passar para o coleguinha usar, também vai funcionar para ele. Então, isso é uma imagem Docker, beleza? Aí, o que mais a gente tem aqui? Opções do mercado. Então, não quero usar Docker. Qual que eu uso? Tem o Podman, beleza? O Podman aí, ele tem umas questões de segurança que acabam mudando do Docker. Então, de certa forma, ele é até um pouquinho mais seguro. Só que não é tão usado hoje em dia no mercado. O mais comum mesmo é o Docker. Então, até que tem aqui no repositório do Docker, né? Do GitHub. E aí você pode ver que, por exemplo, Docker aqui você tem 740 repositórios com ele. Já do Podman são 1K, 1000 repositórios aí. Beleza? Então tem uma grande diferença. Mas se você quiser também explorar o mundo do Podman, maravilha, pode seguir. Mas eu recomendo o Docker hoje porque ele é mais usado no mercado. E além disso, o Podman tem suporte, inclusive, aquelas imagens lá do Docker Hub. Então a compatibilidade dos dois é muito alta. São pouquíssimos recursos ali que um tem e que o outro não tem. Aí, beleza. Além disso, o que a gente tem? Tem o Docker Compose, que eu vou falar rapidão aqui para a gente não explanar muito. No Docker Compose você consegue criar em um único arquivo várias configurações de ambiente aqui para você executar localmente, né, tranquilamente. Então é uma solução legal para você executar containers Docker de forma local, né? Então aqui ele teria até uma configuraçãozinha. Aqui no caso subiria aqui dois serviços, aqui nesses services aqui. Nesses dois serviços é um web e um Redis, tá? Esse web aqui seria uma aplicação web aí, pode ser um Node, pode ser um PHP, um HTML sozinho da vida. E aqui no Redis aqui ele tem até esse recurso images que ele está pegando lá do GitHub a imagem do Redis, tá? E eu poderia explanar muito mais aqui, mas vai ficar longo o vídeo, então eu vou acabar cortando. Mas tem o Docker Compose, então, como uma solução caso você queira rodar vários containers aí em ambiente local e fazer comunicação entre eles. Por exemplo, você tem uma aplicação Node, você quer colocar um banco de dados no container e você quer colocar um Nginx na frente do Node. Então você pegaria as três imagens aí no Docker Hub e conseguiria encaixar elas e através do Docker Compose fazer o script com que as três se comunicassem ali, ok? Aí além do Docker, né? O que a gente tem além do Docker aí? Depois que você faz os containers que você está executando, você tem, por exemplo, o Docker Compose, sim, só que só serve para ambiente local, então você não vai conseguir em produção usar um Docker Compose. Mas aí você tem outras soluções, você tem o Docker Swarm, que é bem semelhante com o Docker Compose. Não aconselho utilizar o Docker Swarm, embora eu tenha usado já em aplicações minhas. Mas o Docker Swarm ele tem um problema que ele não é tão eficaz quanto o Kubernetes. Então ele acaba perdendo para os dois aqui, para o Kubernetes e o OpenShift. E além disso ele não tem um rumo muito certo. Pode ser que ele seja descontinuado, até porque o Docker está se desfazendo dele. Beleza? Para você ter noção também, o Docker é quem mantém o Kubernetes, que é o outro serviço aqui de gestão. E além disso aí a gente tem o OpenShift, que é uma empresa, a Red Hat, que mantém esse OpenShift. Então, o que ele serve? Esses três aqui, a função deles é o quê? É pegar, por exemplo, você tem uma aplicação Node, né? E aí você replicar essa aplicação Node, tipo 4, 5 aplicações rodando ao mesmo tempo. Ou então você tem um banco de dados, você quer replicar o banco de dados. Ou então você quer fazer uma réplica, tipo, você tem dois servidores.
dois computadores diferentes. Você quer que 2 containers Node rodem em um computador e 2 rodem no outro. E se o usuário acessar, o sistema consiga fazer o balanceamento. Para onde que vai? Ah, vai para esse, vai para aquele. Então, o Kubernetes está muito mais aliado a esse lado de escalabilidade, entende? Monitoramento, escalabilidade ali dos containers e também de fazer essas réplicas de containers, ok? Tanto Kubernetes, como o OpenShift, como o Docker Swarm, todos os três desempenham a mesma função, tá? Qual que eu recomendo? Mais utilizado hoje aqui, Kubernetes, tá? Se você quiser uma solução mais enterprise, aí tem o OpenShift aí no mercado. Docker Swarm? Dá. Para fim de estudo, até vai. Mas para produção não recomendo. É melhor se focar já num Kubernetes da vida. E aí, né, por fim, o Docker, né, ele tem duas versões, tá? Ele tem a CE e a EE, então a CE é a de Community Edition e a EE aí é a Enterprise Edition. Basicamente não muda nada entre eles, o núcleo, todo o Docker que existe para um é para o outro. O que mais assim, tipo, diferencialzinho assim, né, do Enterprise é que além de ser pago, né, você tem que pagar para estar utilizando ele, ele tem alguns recursos de scan, assim, de buscar falhas dentro da tua imagem Docker. Fora isso, praticamente nada mais de diferente ali, tá? E isso também não vai mudar o desempenho do Docker. Então, existem as duas versões, a Enterprise e a Community. A mais comum, né, a mais utilizada é a Community, tá? E aí, bom, agora que a gente sabe disso, né? Espero que tenha ficado claro, né, o que é o Docker para você, se você sobreviveu até aqui sem saber o que era Docker. Espero que você tenha entendido que ele é muito importante hoje para a vida da internet como ela é, né? Porque ele permite justamente essa parte de escalar de uma aplicação que você desenvolveu em casa, rode em qualquer servidor. Então, essa portabilidade aí que ele permite, isso deve continuar e deve permanecer ainda por muito tempo essa tecnologia. Então, vale muito a pena você estar estudando e indo mais a fundo. Na descrição aqui vai estar os conteúdos extras, né? Outros canais aqui, outros tutoriais aqui, por exemplo, de instalação e até um manualzão, uma documentação inteira aqui do Docker em português, tá? E além disso vai ter um vídeo também aqui que eu indico aqui sobre instalação do Docker para Windows, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou também deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí que é de muito valia para mim aí saber que você gostou desse conteúdo aí que foi preparado com bastante carinho. Beleza? Até a próxima.